O novo Últimas atacante está de notícias do saída São do São Paulo, Paulo desdobramentos após não depois receber as do áudio bênçãos de Hernan divulgado Crespo para pelo atuar GE no com a tricolor paulista. denúncia Desde de sua chegada do clube, irregularidades o ou vendas atacante em ilegais questão de ficou camarotes em encostado e, shows do estádio consequentemente, do não foi Morumbi, que utilizado da forma que movimentou gostaria. bastante O os tricolor trabalha bastidores nos do São Paulo. bastidores Vou te para enxugar contar a folha vários detalhes salarial do que do a clube gente com atletas pôde que não têm apurar sido de informação aproveitados. Desta referentes maneira, a isso. Crespo Vamos trazer aprovou a os saída do posicionamentos de atacante Douglas recém-chegado ao Schwartzman e clube, também Juan da de Mara Neno, Casares. E atleta de daqui pra 31 frente, anos como de é que pode idade e que chegou ao acontecer? Soberano Bora no trazer meio de detalhes até de uma 2025 possibilidade de após ser um renúncia do pedido de presidente Luiz Gil Zubeldia, Casares. técnico Antes da que gente acabou trazer sendo todas as demitido do informações do Clube vídeo, Dias aqui após a embaixo na chegada do descrição tem um link atacante para você se tornar argentino. membro do canal Juan para de ter Neno conteúdo recebe um exclusivo, salário de vídeos exclusivos, aproximadamente bastidores a partir de R$ 500 mil R$ 4,99. mensais do Contei vários tricolor. O bastidores lá Soberano pros membros do optou por canal não através do exercer nosso a grupo do cláusula de WhatsApp, que compra é prevista entre em seu vários contrato. benefícios que você pode ter aqui no nosso canal. Beleza? Bora lá trazer informação sobre o São Paulo Futebol Clube. Posicionamento da Mara Casares referente às acusações e ao áudio vazado na manhã desta segunda-feira. Ela alega inocência e ainda afirma que os áudios foram tirados de contexto. O que eu pude apurar sobre essa situação com as pessoas da Mara Casares era de que ela se afastaria, teria essa licença, e que ela, até nos bastidores, não só das pessoas da Mara Casares, mas também as outras pessoas dos grupos políticos do São Paulo, afirmam que ela bate com veemência que ela é inocente perante tudo isso. Aí eu vou trazer aqui o posicionamento da Mara Casares referente a toda essa situação. Ela é uma das citadas e uma das principais responsáveis ao lado do Douglas Schwartzman dessa questão. Quero me manifestar sobre essa situação. O áudio que circula foi tirado de contexto e traz uma conotação que não reflete a verdade dos fatos nem a minha intenção. Então qual que seria a sua intenção, Mara Casares? Em nenhum momento houve benefício pessoal, mas o Douglas Schwartzman falou que você ganhou dinheiro, que todo mundo ali envolvido ganhou dinheiro. Não tive ganho próprio de nenhuma natureza. Minha consciência está absolutamente tranquila. É importante esclarecer que a conversa trazida no áudio contém expressões inadequadas, reconheço isso. Essas falas, quando isoladas, não representam o real contexto da conversa nem o propósito da ligação, mas foram 12 minutos, né? Aliás, foram 44 minutos de conversa. Até o Bruno Gilfrida, ele fala que eles diminuíram para 12 minutos porque seria um redundante ali postar os 44. Mas acho que seria legal postar os 44. A conversa teve como único objetivo resolver uma situação pontual entre terceiros, sempre pensando na proteção da instituição. Sempre pensando na proteção da instituição. Inclusive, foi citado que a ação foi retirada justamente para preservar o São Paulo Futebol Clube. Não foi. Não foi. Tive acesso ao documento e ele não foi retirado. Ele ainda tramita na justiça. Tá? Repudio. Foi solicitado que fosse retirado. Ela não afirma. Não foi retirado, tá? Não foi retirado. Eu tive acesso ao auto. Não foi retirado, ainda segue tramitado na justiça. Repudio de forma veemente qualquer afirmativa ou insinuação sobre a existência de esquema de venda de ingressos. Essa narrativa não condiz com a realidade e será devidamente esclarecida e provada no momento oportuno. Lamento profundamente como a conversa privada tenha ganhado âmbito público e sido compartilhada de forma distorcida. Diante desse cenário, pedi licença das atribuições voluntárias para me dedicar integralmente aos esclarecimentos necessários e não prejudicar a gestão. Reafirmo, estou totalmente à disposição para quaisquer esclarecimentos com tranquilidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Tudo bem? Então estamos aguardando, Mara Casares. Talvez um pronunciamento oficial, que você ateste a veracidade. Já você pode pegar toda a ligação e colocar publicamente, já que foram distorcidos. Acho que é uma nota basicamente para tentar ali botar pelos panos quentes da situação, mas acho que não há distorção dos áudios. Há conversa bem clara e foram bem ditas as palavras ali, principalmente do Douglas Schwartzman e principalmente a sua, que a sua preocupação não era com a instituição, era com o seu futuro dentro dela. Mas vamos aguardar, né? A gente não é juiz, vamos aguardar, vamos dar o benefício da dúvida, né? Porque legalmente ela merece e ela pode se defender, mas sei não, Mara Casares, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, as coisas não estão muito positivas para você não. O que você achou desse pronunciamento da Mara Casares? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários.
Antes da gente continuar, e aí eu vou trazer algumas informações exclusivas para vocês, tá? A gente já trouxe aqui o pronunciamento da Mara Casares, aí eu vou trazer depois o pronunciamento também do Douglas Schwartzman. Um grupo de conselheiros da oposição, que é o Salve o Tricolor Paulista, é uma junção de alguns grupos políticos que se formaram aí nesse Salve o Tricolor Paulista. Pediu o afastamento de Júlio Casares e Márcio Calomagno após a notícia do GE na manhã desta segunda-feira. A alegação é de que, né, por conta do envolvimento, do esquema clandestino envolvendo a venda de ingressos do camarote da presidência e os shows realizados no Morumbi, o movimento ganhou força. Já há uma assinatura de 41 conselheiros, tá, para pedir essa renúncia do presidente Júlio Casares. Aliás, é um afastamento, na verdade. É um afastamento do Júlio Casares e também do Márcio Calomagno, assim como aconteceu com Mara Casares e Douglas Schwartzman. E aí, esses conselheiros escreveram uma carta, da qual eu também tive acesso, e tá público também nas redes sociais, eles publicaram também nas redes sociais, eu tive acesso um pouquinho antes, mas eles publicaram também nas redes sociais, pedindo esse afastamento do presidente Júlio Casares. O que eles querem, pelo menos neste primeiro momento, de acordo com o que eu conversei com algumas lideranças deste movimento? O primeiro ponto é a assinatura de pelo menos 52 conselheiros. Eles acreditam que devem conseguir 55 até o fim desta semana. E aí, tendo 52, no caso eles querem 55, tendo a partir de 52 assinaturas, obrigatoriamente esse documento vai até o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Ontay Aires. E aí vai ficar a cargo do presidente deliberativo, que é aliado do presidente Júlio Casares, dar seguimento ou não a esse pedido e a esse processo. Tudo bem. Ele é próximo ao presidente Júlio Casares? Beleza, mas nada que uma pressão externa e interna pode acabar aumentando esse movimento. E é, inclusive, uma das questões que esse grupo político acredita ser possível. Primeiro passo é conseguir as 52 assinaturas. Conseguindo, aí você passa para o Ontay Aires e aí você faz quase um tempo real. Ó, gente, ó, enviamos aqui para o Ontay Aires, agora está nas mãos dele. E aí a pressão corre para cima do presidente do Conselho Deliberativo e a gente sabe que externamente o presidente Júlio Casares já não tem mais força alguma. Dificilmente você vê nas redes sociais, até os mais ferrenhos antigamente que defendiam a atual gestão, já não tem mais argumentos para tal. Então, a pressão externa poderia ajudar nesse quesito e é com isso que eles contam. São 41 conselheiros, ou seja, eles contam também com algumas assinaturas de outros conselheiros da situação. Já tem conselheiro do Grupo Participação que já virou contra o Casares, tem outros conselheiros, por exemplo, do grupos de Belmonte e Chapecó, que já mostraram a sua insatisfação internamente com a atual gestão. Então vamos aguardar para ver se de fato esse documento terão as 52 assinaturas e aí sim esse papo de afastamento do Casares, quem sabe, pode acabar começando a ganhar força. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. O mesmo grupo político, o Salve o Tricolor Paulista, que pediu o afastamento do presidente Júlio Casares e também do Márcio Calomagno das suas funções de presidente e CEO do clube, eles estão vendo possibilidades de acionar o Ministério Público para cuidar não só deste caso, mas também de outros e criar uma auditoria dentro do clube. Eles querem se apegar àquela investigação que não foi bem uma investigação, né? Foi mais uma conversa entre o Ministério Público e o São Paulo, e a gente conversou com o Guilherme Salete, que é o advogado do clube, que naquela ocasião o Ministério Público recebeu a denúncia através de um torcedor e quis, antes de abrir uma investigação, quis falar com o São Paulo para entender. E o papo com o São Paulo foi, entre aspas, positivo, né, para a gestão, porque não tinha alegações muito fortes. As acusações não eram tão fortes em um primeiro momento para você conseguir abrir um inquérito e realmente começar a fazer uma investigação pesada de acordo com as acusações que estavam documentadas naquela denúncia. Só que aí agora, esse grupo de conselheiros querem pegar esse princípio de acusação que tinha, essa denúncia que tinha anteriormente, juntar com essa para trazer elementos o suficientes para o Ministério Público começar a investigar de fato dentro do São Paulo algumas questões. Então, tem várias questões legais nessa questão. Quando eu falo legais, é no sentido jurídico mesmo, para ter embasamento, para ter
questões de fato para o Ministério Público falar, não, beleza, vamos pegar esse caso, até porque é um clube associativo e tudo, então tem várias amarras na lei que podem impedir isso de acontecer, mas aí todos estão vendo essa possibilidade, né, para não ficar, porque há um receio de ficar numa apuração interna e a gente sabe, porque, por exemplo, vai numa apuração interna, às vezes os próprios envolvidos podem estar nessa apuração interna, ou até às vezes os próprios envolvidos podem ser chefes ou pessoas acima das pessoas que estão investigando. Então, para tentar ao máximo possível ter uma lisura de todo esse processo, eles estão vendo a possibilidade do Ministério Público ser acionado nesse caso para poder fazer toda a apuração, não só dessa auditoria, não só deste caso dos áudios que foram revelados pelo Bruno Gilfrida lá do GE, mas também começar a fazer uma auditoria do clube, porque eles acreditam que tem muita coisa ainda para sair. Eu já ouvi muita coisa, tá, gente? Tanto do grupo de oposição quanto do grupo de situação. Então, são muitas coisas que realmente não tem provas o suficientes. E eu sou jornalista, eu não posso ficar aqui trabalhando com teoria da conspiração e não vou ficar aqui trabalhando. E algumas coisas, inclusive, eu investiguei, algumas informações eu trouxe já com exclusividade durante toda essa presença no canal daquilo que eu tive prova para bater no peito e trazer aqui. Mas tem muitas outras coisas que eles reverberam dentro dos bastidores que não há provas, não há como trazer coisas o suficientes para de fato serem coisas para serem abertas um inquérito. Então a ideia é justamente com o investimento que tem o Ministério Público, com o órgão que é o Ministério Público, com o poder que eles têm, eles possam ter essa lisura para investigar dentro do clube, para quem sabe conseguir essas provas das inúmeras acusações que vários conselheiros acabam fazendo entre si e até um contra uma outra pessoa específica. Então a ideia seria basicamente essa, de fazer todo esse cenário. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Pra gente fechar, o Douglas Schwartzman, que é o pivô, né, um dos pivôs aí de toda essa situação dos áudios vazados, ele aproveitou para se pronunciar para os seus conselheiros, né? Ele tem um grupo, todos os conselheiros ali têm grupos e tudo. E aí ele tem um grupo que é o Movimento de São Paulo, né? Que é um dos grupos políticos do São Paulo, as duas principais lideranças do MSP, que é o Movimento de São Paulo, é o Douglas é o principal, mas tem o Dedé que também tem força, que é o diretor de social, tem outras figuras ali deste grupo político que são bem fortes. E aí ele fez uma nota de esclarecimento para essas pessoas e essas palavras também foram destinadas a pessoas da coalizão. E aí a gente teve acesso e vamos trazer aqui na íntegra para vocês, porque já começaram-se também a levantar várias suspeitas sobre o envolvimento do Douglas Schwartzman em várias questões, como vendas da base, como muitas questões, porque já não é a primeira vez, inclusive, que o Douglas está envolvido em polêmicas de dentro do clube. Em 2015 ele esteve envolvido, seu nome foi envolvido naquela questão da Under Armour, do famoso caso Jack, que Jack seria ele, que é o cara que pedia comissão para tudo. Então já não é a primeira vez que isso acontece, ele até virou réu, inclusive na justiça em 2021, por lavagem de dinheiro por conta desse mesmo caso. Então é uma pessoa que já tem um histórico de situações complexas e problemas com a justiça de dentro do clube. Então já começou-se a questionar várias questões dos motivos que o fazem estar hoje presencialmente dentro da base. Inclusive, Carlos Belmonte foi um dos caras que articulou o retorno do Douglas, principalmente para o futebol de base. O Carlos Belmonte ele tinha ali né? Não sabemos até que ponto está neste momento, mas naquela ocasião, em 2020, ele até falou uma vez isso em entrevista, que ele quis botar o Douglas porque ele confiava na competência do Douglas para tal. E aí, tem a nota de esclarecimento do Douglas, que é um dos principais homens fortes do grupo do Casares, tá? Não do grupo participação, mas da gestão Casares. E é importante a gente trazer. Todos os nomes citados nessas polêmicas são muito, muito, muito próximos ao Júlio Casares. Estamos falando, talvez, de 5 pessoas, as 5 pessoas mais fortes do Casares hoje seriam a própria Mara Casares, o Dedé, o Douglas Schwartzman, hoje, né? Vamos falar hoje. O Outen Aires e talvez o Harry do Vanguarda, talvez possa ser ele, porque ele tem um grupo político forte, que é o Vanguarda. Então seriam essas 5... Não, e tem o Márcio Calomagno também. Então seriam essas pessoas que teriam
uma grande proximidade com o Casares, e 2 delas estão envolvidas nesse quesito, e uma terceira que acabou apenas sendo citado, que foi o Márcio Calomagno. Nota de esclarecimento do Douglas Schwarzman. Diante das matérias divulgadas envolvendo meu nome, considero necessário prestar esclarecimentos pessoais de forma serena e responsável em respeito ao São Paulo Futebol Clube, aos torcedores e à opinião pública. Não tive em nenhum momento qualquer participação em venda, negociação ou comercialização de camarote e ingressos de eventos realizados no estádio do Morumbi. Nunca exerci função ligada à gestão ou locação desses espaços e jamais recebi qualquer valor, benefício ou vantagem relacionada ao São Paulo. Nunca. Fui procurado apenas após uma situação já existente com o único objetivo de tentar ajudar a evitar um problema que é um problema entre particulares e gerasse desgaste indevido ao São Paulo Futebol Clube. Minha atuação foi pontual, pessoal e sem qualquer caráter comercial, sempre com a intenção de preservar a instituição. O desconforto ocorrido decorreu de exclusivamente a forma como me manifestei em uma conversa privada, ou utilizar um exemplo da minha experiência como empresário no sentido de que atividades envolvem riscos e resultados distintos ao longo do tempo. Essas falas não refletem a realidade, tampouco significam, em hipótese alguma, que eu tivesse qualquer ganho ou envolvimento com camarotes ou eventos. Mas não foi... Todo mundo ganhou dinheiro? Não foi essa aspa que eu ouvi? Eu ouvi. Nesse caso, ele quis dizer uma outra coisa, um exemplo, só é isso que ele está querendo alegar? Reforço que só tive contato com essa situação após todos os fatos já estarem consumados, que os próprios áudios, quando analisados em sua íntegra, deixam claro que não possuo qualquer envolvimento com o problema, afastando a existência de conduta irregular da minha parte. Então, o Bruno Gilfrida, praticamente ele está te chamando de mentiroso. Então acho que é legal publicar os 44 minutos de áudio, né, para ver se o argumento se sustenta aqui. Minha trajetória no São Paulo Futebol Clube sempre foi pautada pelo trabalho, pela responsabilidade e por resultados objetivos. Sob minha gestão, 8 atletas foram promovidos ao elenco profissional, contribuindo de forma relevante para o equilíbrio financeiro do clube. Em menos de um ano, conquistamos a Copa do Brasil Sub-20 em 2024 e 25 campeões da Copa São Paulo e fomos... Aí começa a elencar os títulos, que, com todo respeito, né, o São Paulo... Eu não sei até que ponto o Douglas está sabendo que o São Paulo, basicamente, ele sempre conquistou títulos na base, né? Eu não sei se ele está achando que o São Paulo é um clube pequeno, mas na base, mesmo quando fazem trabalhos ruins, o São Paulo conquista. Mas aí ele fala, né, dos títulos, por responsabilidade e respeito ao São Paulo Futebol Clube, eu optei por me afastar temporariamente das funções que exerço, apenas para permitir que a apuração transcorra com tranquilidade. Tenho a consciência absoluta, tranquila, e, se chamado, prestarei todos os esclarecimentos necessários com total transparência, aguardando a luz da verdade. Douglas, o que você acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que abaixa a sua opinião. E a negociação pela saída de Ferrarese continua avançando. Hoje pela manhã, os valores envolvidos foram revelados. A proposta do Botafogo é por empréstimo com opção de compra. E essa opção de compra está fixada em 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Lembrando que o São Paulo pagou 23 milhões de reais para comprar o Ferrarese junto ao Grupo City. Inclusive acabou de quitar a dívida que tinha envolvendo ali o Ferrarese e o Grupo City, né? O São Paulo se livrou da dívida e abateu ali o valor do Rodrigo Nestor indo para o Bahia, tá? As negociações por Ferrarese no Botafogo caminham muito bem, o acordo deve ser fechado ainda essa semana, independentemente se vai ter troca de jogadores ou não. O Ferrarese deve ir por empréstimo com passe fixado, terá uma reunião nesta quarta-feira entre as diretorias para selar o acordo, provavelmente vão selar o acordo nessa reunião essa que também vai servir para tratar da situação do Pablo Maia, que já deu sinal positivo para o Botafogo, mas ainda não há um acordo na mesa por ele, tá, rapaziada? A ver o que vai acontecer aí. Você é a favor do São Paulo emprestar o Ferrarese para o Botafogo? Eu acabei de falar que o São Paulo não estava a fim de emprestar jogadores e agora tá emprestando o Ferrarese para o Botafogo, né? Olha, os caras não sabem o que querem, na verdade. Como eu falei, o mercado da bola segue agitado, né? Mais um jogador foi especulado no Tricolor para 2026. O São Paulo demonstrou interesse na contratação de
Alan, rapaziada, meio-campista, volante, aí tem contrato com o Flamengo até o final de 2027, ele pertence ao Flamengo. Alan tá com 28 anos de idade, né? Idade que o São Paulo realmente quer ali contratar jogadores. As informações vindas do Rio de Janeiro apontam para a não permanência de Alan no Flamengo na próxima temporada. A diretoria do clube carioca já comunicou ao atleta que ele não faz parte dos planos da comissão técnica para 2026. O clube carioca então aguarda uma proposta oficial para negociar o jogador no mercado da bola. Santos, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio e um clube mexicano além do São Paulo também demonstraram interesse em Alan, tá? Até o momento São Paulo não fez uma proposta oficial por Alan, mas o interesse já foi demonstrado, já foi externado para o Flamengo, tá, rapaziada? Você aceitaria Alan no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Danielzinho deve assinar contrato com o São Paulo essa semana, né, rapaziada? E vai trazer o Alan pra quê? Vão vender o Pablo Maia? Ninguém sabe ao certo, vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Voltamos, a gente está falando dessa grave crise aí do São Paulo e tem o mercado da bola também. São Paulo e Botafogo negociam troca de jogadores, PVC? 3 para lá, 3 para cá, será que isso vai dar certo? A história surgiu na quinta-feira passada, mas ela tá forte. A notícia sai do interesse do Botafogo. Como é que nasce isso? O Botafogo tem interesse no Pablo Maia e no Ferrarese. E o São Paulo tenta fazer um equilíbrio de fazer uma operação que pode chegar a 3x3 ou pode não ser 3x3, para tentar ter jogadores que sejam do mesmo tamanho, do mesmo patamar. Então o São Paulo colocou uma hipótese de ter o Rodriguinho como um terceiro jogador do São Paulo e falou assim, Marlon Freitas, primeiro o Marlon Freitas, que ele daria nessa troca. O Botafogo não aceita liberar o Marlon Freitas. O São Paulo tentou incluir o Vitinho. O Vitinho é um jogador que o Botafogo redescobriu para o futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira. O São Paulo tem laterais direitos, tem 3 laterais direitos, mas na prática não tem nenhum. Porque o Cedric não está conseguindo jogar, o Mike não está pronto e o Mailton não decolou. O Vitinho é um lateral de seleção brasileira. O São Paulo gostaria de ter o Vitinho, o Botafogo pode estudar isso. O Botafogo tentou colocar o Joaquim Correia, que é um jogador que a torcida não gosta no Botafogo. E aí começa a ficar esse jogo de entender que o Botafogo pode querer jogadores melhores do que o São Paulo e não tem compensação financeira. Pode chegar a uma operação 3x3 ou pode não ter operação nenhuma. Porque só vai ter uma operação se tiver um nível de ninguém tá levando vantagem em tudo, entende? Para te dizer o slogan do velho cigarro Vila Rica, que o Gerson Garcia. E aí é difícil chegar nesse entendimento de que é igual, né? São 3 jogadores, esse equivalem a esses para dar certo. Então, vamos São Paulo não vai vender o Pablo Maia e o Ferrarese para ficar sem 2 jogadores. Porque o São Paulo não tem dinheiro para ir no mercado e contratar 2 jogadores do mesmo nível. Então, para negociar 2 jogadores, ou 3, colocando o Rodriguinho no negócio, eventualmente, você precisa escolher 3 do Botafogo que sejam suficientes. Marlon Freitas, não vem. Vitinho, é possível? Savarino, o Savarino... Então está se falando que o Savarino não quer vir, mas o Savarino não disse isso, a informação que eu tenho é que o Savarino não está muito feliz no Botafogo. Mas não está no negócio. Primeiro se falou de Vitinho, Marlon Freitas e Savarino. Não vai ser nesse nível. Não vai ser nesse nível. Então vai ter que se chegar a um consenso para ter 2x2, 3x3, 1x1, vende um e não vende o segundo. Tem um impasse, não tem uma negociação definida. Definido tá, o São Paulo fechou, sacramentou a contratação do Danielzinho, o capitão do Mirassol. Boa, informação do PVC, então. O São Paulo observa a grande disputa de 2 gigantes da Europa por um jogador do clube. Em meio à crise que toma de conta dos bastidores, a diretoria são paulina pretende realizar negócios e desta maneira fazer dinheiro para que o clube venha equilibrar as finanças nesta reta final de temporada e, consequentemente, vai iniciar o ano de 2026 contratando novos nomes para o elenco de Hernan Crespo. Segundo informações do jornalista Eduardo De Conto do portal Trivela, a gigante italiana Roma fez consulta fortíssima por Nicolas, lateral esquerdo do Sub-20. A Roma pensa em um empréstimo com opção de compra ou uma compra com valor cogitado de 32 milhões de reais. O Barcelona também já demonstrou interesse no atleta e certamente os europeus devem entrar em braço de ferro pelo jogador.
O jogador ganhou destaque na final da Copa do Brasil Sub-20 ao marcar um dos gols na vitória por 2-1 sobre o América Mineiro, resultado que garantiu o bicampeonato ao tricolor. O jovem passou a integrar o radar do elenco principal ao longo da temporada e fez sua estreia profissional na partida contra o Fluminense. O atleta pode receber uma oferta na casa dos 5 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais na cotação atual, e aí torcedor. Sobre a polêmica da venda ilegal de camarotes no Morumbis, você acha que Júlio Casares tinha conhecimento do fato e por isso merece ser retirado da presidência do São Paulo? Deixe aqui embaixo a sua opinião, vamos fazer valer a voz do torcedor que pediu mudanças urgentes na diretoria do time da Fé.